Em João 13:35, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Somos a missão de ser e fazer discípulos. Nem sempre quando somos, nós fazemos, né? Mas o desejo de Deus é que nós não apenas sejamos discípulos, mas que sejamos canais da sua graça para também fazer discípulos. Ser é importante, mas fazer é o complemento da essência do ser. Ser e não fazer é um desperdício de energia. Vejam que a essência do discipulado é o amor que deve nos unir. Foi por amor que Deus nos formou. Foi por amor que Deus enviou o seu Filho e nos resgatou. Foi por amor que Ele constituiu a sua igreja. Foi por amor que nós fomos alcançados pela sua palavra. Foi pelo seu amor que Ele habita em nós e nos faz mensageiros da sua palavra, onde quer que nós estejamos, independente do título que você tenha ou não tenha. Então esse amor deve ser o mesmo que devemos dedicar a esta tarefa de ser o melhor discípulo a cada dia que pudermos. É interessante que no capítulo 9 de Mateus, Jesus ele dá um depoimento, olhando as multidões, e ele se compadeceu dela porque estavam errantes e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. E pediu aos discípulos que orassem para que o Senhor mandasse ceifeiros para a sua seara. Mas logo no capítulo 10, ele começa dizendo que Jesus envia os seus discípulos. E ele deu àqueles discípulos autoridade, né? Ele chamou a eles à parte, né? E os orienta e dá a eles missões para que eles possam cumprir o propósito. E deu a eles autoridade para curar pessoas, limpar leprosos, expulsar demônios e até ressuscitar mortos. E eles foram. E alguns dias depois, quando eles voltam, eles dão um relatório e dizem a Jesus o seguinte: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E qual foi a palavra de Jesus? Não vos alegreis por isso. Isso é muito pouco. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Tudo que nós pudermos fazer, irmãos, não é porque o nosso nome está lá, mas nosso nome está lá. E por isso nós devemos fazer discípulos, né? Eu fiquei 7 anos no campo do Paraná e atendi algumas igrejas. Mas eu era pastor em Reserva, uma cidade que só aparece nas estatísticas, né? Não aparece muito no mapa. É uma cidade bem pequena, bem no interior, ficava a 250 quilômetros de Curitiba, e num tempo eu estava atendendo uma outra igreja, uma cidade chamada Telêmaco Borba, que ficava a mais 80 quilômetros. E a gente fazia aquele trabalho, né, com muita alegria, início de ministério, aquela empolgação. E numa dessas noites que eu estava voltando de um culto na igreja de Telêmaco Borba, minha esposa disse: olha, o pastor da igreja tal disse para a hora que você chegar, a hora que for, para você ligar para ele. E eu cheguei lá por volta de umas 10, 10h15, 10h30 por aí. E eu disse: essa hora estão dormindo. Não estão dormindo não, eles estão na casa de fulano, estão tendo problema lá, liga para lá. E aí eu liguei, ele disse: pastor, vem para cá nos ajudar. A gente está numa luta espiritual enorme aqui. E eu estava cansado, pensei: devo ir, não é? Aí fui. E quando eu cheguei lá naquele local, irmãos, a casa estava cheia e totalmente depredada, totalmente destruída. Você não encontrava assim sofá, tudo destruído, quadros de parede, louças. E quando eu entrei, eu vi 3 pessoas agarradas nesse rapaz que estava possesso. Tinha um agarrado, dando uma gravata no pescoço, outro agarrado pelas pernas, outro deitado em cima do corpo dele, para ele não sair dali, e o cara urrando e fazendo uma ruaça enorme. E eu confesso aos irmãos que eu temi. Mas eu disse: para isso, o Senhor me constituiu. E eu chegando naquele momento, eles já estavam ali já algumas horas tentando libertar aquele rapaz. E eu disse: bom, vocês me chamaram, então eu estou aqui, é isso aí. Ele disse: pastor, por favor, o que o senhor pode fazer? Eu falei: soltem ele. Pastor, você não está vendo o que ele já fez aqui? Olha as coisas que ele já quebrou, olha as coisas que ele
está fazendo, ninguém consegue segurar ele. Eu disse, soltem ele. E aí eles ficaram duvidando, eu disse, pode soltar, é a minha palavra. Aí um deles disse assim, é responsabilidade sua. Eu falei assim, é. E quando eles soltaram, irmãos, parecia que o rapaz tinha uma mola no corpo, sabe? Ele se levantou assim com uma ousadia. E ele veio caminhando na minha direção, como se fosse me agredir. E quando ele veio na minha direção, eu me lembrei desse texto. E aí eu já fui na direção dele com a mão erguida. E eu disse, Satanás, ajoelhe-se, você está falando com um homem de Deus. Esse corpo não é seu e você vai sair dele. E eu fiquei surpreso porque ele se ajoelhou. E aí, irmãos, os pastores tomaram coragem, não é? E dentro de poucos instantes aquele rapaz era ele. Um garoto dócil, um bom menino. Mas quando ele não vigiava, o inimigo fazia um estrago na vida dele. E aí, depois que a vida acalmou, né? Dei algumas orientações à família e disse para ele, você precisa deixar que o Senhor Jesus ocupe o espaço que essas entidades estavam ocupando no seu corpo. Você precisa aceitar Jesus como Senhor na sua vida para que o inimigo não tenha mais poder na sua vida. E ele de fato aceitou, irmãos. Era por volta de setembro. E na noite de Natal esse rapaz era um dos músicos que estavam tocando no nosso culto de final de ano. E por conta daquele episódio, nós trouxemos para a igreja praticamente toda a família dele. A esposa, o cunhado, o vizinho, o sogro. Então Deus nos deu essa autoridade, Deus nos deu essa capacidade de fazer a obra que Ele fez e que Ele faz. Porque na verdade não somos nós que fazemos, Ele faz através de nós. Querido Pai Celestial, nesta hora te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, porque o Senhor nos falou e nos responsabilizou da nossa posição em Ti, como discípulos, como aprendizes, como alguém que está de fato crescendo em Cristo Jesus. E o Teu servo, nesta noite, obedecendo a Ti, trouxe da Tua parte esta mensagem. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa plasmar em cada um de nós a obediência a Cristo Jesus, que nesta noite, nesta primeira sessão da nossa Assembleia, possamos realmente valorizar este momento que estamos em Tua presença, para dizer sim ao Senhor Jesus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Teu unigênito Filho amado, em quem Te compraz. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir à obediência e a fazer aquilo para o qual fomos chamados. Ajuda-nos, porque precisamos ser e fazer discípulos. Nós Te pedimos e já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, continua abençoando o Teu servo, que ele seja o Teu porta-voz fiel, de modo que sejamos despertados para a glória do Senhor Jesus. Abençoa a nossa associação de igrejas aqui presente, que possamos levar em nossos corações, em nossa mente, em nosso espírito, esta mensagem, de modo que glorifiquemos a Ti em todos os dias da nossa vida. Pedimos-Te com gratidão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.